oração, Senhor, de humilhação diante de Ti. Eu venho apresentar a vida do Teu ungido, do Teu servo, que ele possa ser boca Sua aqui nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor tem para falar para a Sua amada igreja. Que todo o eu dele, Espírito Santo de Deus, venha descer, mas que o Senhor venha prevalecer, Senhor, na vida dele. Usa ele conforme o Senhor tem usado. É o que eu te oro e te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças e paz, a saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma honra estar aqui neste altar. Não que eu seja digno, mas se Deus às vezes fala, vou te usar, de alguma forma nos chama, nosso dever é falar, eis-me aqui. Glorificando a Deus e agradecendo, porque ser usado por Ele é maravilhoso. Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estaremos abrindo no livro de Atos. Atos capítulo 9. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 ao 2. Dois versículos. Diz assim a palavra de Deus: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Senhor, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui no altar, meu Pai, desta casa de oração. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que capacite teu servo, que lhe encha, meu Pai, como já te entregaste esta mensagem, mas que eu não, mas que tu sim fales à igreja que é sua, que vem aqui para receber de ti, não de mim, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Essa passagem que eu acabei de falar é logo após a morte de Estevão. Estevão, depois, no início da igreja primitiva, há um problema. A igreja começava a se formar, o Espírito Santo começava a trabalhar, inspirava os discípulos para que complementassem a igreja do Senhor Jesus. O cristianismo estava começando a surgir. Jesus tinha ascendido, mas falou, esperem o Consolador. E no dia de Pentecostes, o Consolador vem, capacita os discípulos, e até através dessa inspiração eles começam a implementar a igreja primitiva. Saulo, ainda chamado assim, ele não fazia parte desse círculo. Saulo vivia em Tarso, mas era uma pessoa muito conhecida, de família farisaica, muito atenuante, muito vibrava com isso, era muito, seu esposo foi criado numa vibração em detalhes, ele apaixonado pela sua fé, já tinha um grande conhecimento. Quando foi, através de seus pais, levado a Jerusalém, onde foi lecionar com Gamaliel. Gamaliel era um rabino muito famoso na época, muito sábio, que a Bíblia vai falar dele em alguns momentos, inclusive quando Pedro e João são presos, ele é a pessoa que intervém lá no Sinédrio. Sinédrio era um júri eclesiástico, ele não era como hoje, nós temos a Suprema Corte, o Tribunal de Justiça, até os jurados, você pode ser julgado. Ele era como se fosse a igreja, a Inquisição, digamos assim, porque ele
ele não tinha poder de governo, de policiamento, mas ele era tipo um júri religioso, mas tinha grande influência nos romanos. Gamaliel participava, e em vários momentos em alguns momentos ele tem seu nome citado na palavra de Deus. Saulo foi criado como fariseu, sua fé a ponto de bala, e de forma eloquente foi ensinado por Gamaliel. Ele volta para Tarso, sua cidade natal, esperando, já tinha conhecido como se fosse um rabino, uma pessoa conhecida no mundo judaico, nas sinagogas. Sua fé era enorme, e ele se depara com um homem chamado Estevão, que processava uma fé de um tal de Jesus que se dizia o Cristo. Ele se depara e começa a respeitar, porque Saulo já tinha encontrado Estevão. As suas posições eram diferenciadas, porque naquele momento Saulo era um fariseu, e quando ele nota que o Sinédrio, mesmo não tendo o poder bélico de policiamento, de governo, condena apedrejamento a Estevão, Saulo não participa com atos, mas ele participa pela sua omissão, e as roupas de Estevão são jogadas a seus pés. Ali ele nota que ele não podia mais ficar parado, e essa passagem relata a hora que ele sai dali e vai a este mesmo Sinédrio pegar cartas de autorização para perseguir os judeus. Porque ali mesmo em Jerusalém ele já estava fazendo isso. Os judeus não, os cristãos, que na época eram os nazarenos. O cristianismo só veio ser o nome cristianismo, os cristãos lá em Antioquia, um pouco mais à frente. Mas ele começou a perseguir em Jerusalém, e todas aquelas pessoas que tinham a fé em Jesus começaram a fugir de Jerusalém. Não era mais seguro, porque o Saulo perseguia e matava, encarcerava. E logo tempo depois ele pega outras cartas e vai a Damasco. É nesse momento que ele vai para perseguir os que tinham fugido de Jerusalém. Somente os discípulos ficaram em Jerusalém. Mas o que ele evidencia nessa passagem, em tudo o que acontecia a ele, que a sua fé estava mal direcionada. A sua fé não estava correta, ele não conhecia, ele não tinha ainda tido um encontro com Jesus. Mas a sua perseverança mediante ao que acreditava era tremendo. Saulo não media esforços. A ponto de Deus já ter planos para ele. Quando nós vamos lá ainda no capítulo 9, no versículo 15, ele chama Ananias. Nesse momento, Saulo já esteve em Damasco. Foi lá para perseguir os cristãos. Ali ele não tem cavalo nenhum. Muita gente fala que ele caiu do cavalo, mas não tem. Mas ele tem um encontro com Jesus. Jesus, por que me persegues? Ele, quem fala comigo? E ele fica cego. Naquele momento, aquele homem impetuoso, viril, forte, nota a sua insignificância e a sua fraqueza, e se cai ao chão impotente, e é levado para Damasco, onde Deus aciona Ananias para que orasse e fizesse com que ele retornasse a visão. Ananias resiste, Deus fala a ele. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Saulo era perseguidor. Saulo buscava justamente os que seguiam a Jesus, aqueles que ficavam para seguir a fé, aquele que Jesus enviou, o Consolador, porque esse Consolador, que hoje é o Espírito Santo, ele é a nossa interface com Deus, e através dessa interface com Deus,
A igreja estava sendo estruturada, mas tudo isso era foco de Saulo. E mesmo assim Deus mandou curá-lo. Deus falou a Ananias que ele seria vaso escolhido. Saulo não estava errado, ele só estava se focando no motivo errado. Nós estamos aqui hoje na casa do Senhor porque buscamos a Deus, porque temos o entendimento que Ele é o Criador, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Se tudo que nós tivermos, nós devemos a Ele, até mesmo o nosso sopro de vida, é a Ele que nós temos que buscar e adorar. Saulo entendia de forma parecida, ele só não acreditava que Jesus era o Messias. O Cristo. E tudo aquilo que Jesus falava e os discípulos falavam maculava a sua fé e o afrontava. Não porque ele era ruim, mas porque a sua fé era a ponto de fazer qualquer coisa por isso. Esse homem, por causa dessa fé, ele foi perseguido. Mas não duvidou em momento algum. Prisioneiro, no final do livro de Timóteo, o último livro que ele escreve, quando estava em Roma, ele falou: combati o bom combate, guardei a fé. Porque ele entendia que ele já tinha sido chicoteado, náufrago, aprisionado, apedrejado, tudo tinha sido acontecido com aquele homem. Mas ele entendia até que a morte lhe era agradável, porque ele sabia que o que ele receberia era grandioso. Só que ele não podia tomar a morte para si, porque este poder não era dele. Ele sabia que quando isso acontecesse, grandes coisas do Senhor teria para ele. A glória de Deus era certa em sua vida, tamanha sua fé, sua dedicação. Mas ele não podia tomar a morte para si, porque quem tinha esse poder e tem até hoje é Deus, nem a nossa própria. Mas a sua fé era tamanho que ele entendia. Ele estava quando ele fala essa frase, ele estava ante o julgamento, e dessa vez tinha um acusador feroz que era Alexandre Latueiro, era um judeu que não mediu esforços para a condenação de Saulo, que agora se autodenominava Paulo. Não que o nome dele mudou, mas ele parou de usar o nome Saulo, que era um nome de versão israelita, para usar o nome Paulo, com a versão romana, mas era o mesmo nome. Porque na época, o governo romano o nome romano abriria portas nas suas viagens missionárias. Toda cidade que Roma conquistava, ela fazia uma porta, na entrada agora o nome surgiu, uma fronteira para entrar na cidade, que você tinha que se identificar, e ele se autodenominar romano abria essas portas. Se ele usasse o seu nome de Saulo, israelitas, isso não aconteceria. Então agora ele era Paulo. Mas aquele perseguidor, no final dessa vida, ele entendeu que mesmo ele antes fazendo o que ele fazia, por ignorância, não tinha um conhecimento correto, agora ele tinha o perdão, ele tinha o seu galardão, a sua salvação garantida com a sua relação com Deus. Não que fosse merecedores, mas ele tinha pela fé, que ele tanto lutou. E Saulo, ou Paulo, tem a mesma situação que nós hoje em dia. Saulo lutou pelo que acreditava, e nós precisamos fazer a mesma coisa.
O problema de muitas vezes é que nós precisamos entender se o que nós acreditamos está correto. A Bíblia é chamada muitas vezes da mãe das heresias. Mas como pode a Bíblia ser chamada da mãe das heresias se ela é a palavra de Deus? A palavra de Deus não vai falar heresias. Mas acontece quando você tira um versículo, não seguindo um estudo chamado hermenêutica, que fala que todo contexto sem contexto é pretexto para heresia, para erros. Quando você tira um versículo e não estuda a palavra de Deus da forma correta, não busca entender, você tira um versículo da palavra e estuda ele fora. Quando você faz isso, você tem chances de errar a interpretação, de não buscar o real entendimento que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Nós temos vários escritores, mas toda a Bíblia foi revelada e inspirada pelo autor, que é o Espírito Santo de Deus. O autor é um que usou vários escritores para que ela fosse escrita. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando margem para heresias. E quando você deixa margem para heresias, uma mentira contada, um erro contado indefinidamente, acaba tornando-se verdade na sua mente, que você começa a acreditar. E mediante isso, nós temos várias seitas aí pelo país, pelo mundo, que entendem que Deus falou isso, que Deus quer isso. E é por isso que nós somos chamados de protestantes. Essa reforma protestante começou lá em Lutero, porque ele entendia que isso estava acontecendo em demasia. A própria palavra de Deus não estava sendo lida e inspirada da forma correta e interpretada. A igreja fazia vários tipos de abusos, porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Eu não sei se vocês aqui no Rio de Janeiro, aqui vocês já ouviram falar do Mosteiro de São Bento. Quem já foi? É lindo. É no centro da cidade. Lá você vê uma missa rezada em latim. Gente, é lindo. Os anjos que estão lá, aquelas serigrafas, aquelas estatuetas, é uma coisa linda, é bonito. Agora, não se entende nada. Eu não lembro a última vez que eu vi uma pessoa que entendia latim. A princípio, uma língua morta, não quer dizer que ninguém saiba, tá? Mas é tido como uma língua morta. É lindo, é. Eu já fui católico, até ter um entendimento mais apurado disso. Eu vivi essa fé. Mas ninguém entende. E na época não entendia. O povo não tinha acesso. Se não tem acesso à palavra, ele acreditava no que era dito nos altares da época. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e outras pessoas traduziram para outras línguas, e mediante a isso nós hoje podemos ter um real entendimento. E mediante esse entendimento, nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. E com esse aprofundamento, nós precisamos entender que não podemos nos abster da luta, de lutar pela nossa fé, como fala Judas 1:3, bota aí, Davi, Judas 1:3. Nós precisamos lutar pelo que acreditamos. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Santos somos nós. Santo é todo aquele que busca santificação, que busca se afastar do pecado. Não é porque é Maria, ou Pedro, ou João que vai... Não, santos são todos aqueles que buscam a santificação. Então, escrevemos e exortávos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a nós. Jesus foi entregue no Calvário por nós.
o seu evangelho, a sua parada foi entregue a nós. O seu Espírito nos conduz. Mas nós precisamos entender o que está sendo feito e batalhar por isso. Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus. E quando nós fizermos isso, Deus tem planos, Deus tem vocações, Deus tem dons, Deus tem missões, propósitos. Mas Ele só pode fazer isso se nós nos colocarmos como Paulo, como Saulo, como tantos homens que constam nesse livro, que fizeram a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui. Não é todo mundo que vai pegar e vai pregar eloquentemente, como eu não sou. Eu não acho que eu seja um pregador, mas eu sou um servo. E onde Deus falar, Ricardo, eu preciso de você, através de quem for, que eu entenda que venha de Deus, eu vou falar, eis-me aqui, porque eu respondo a um chamado de Deus. E se houver necessidade, eu vou me colocar no lugar para ser feito. Hoje nós vemos aqui ainda há pouco o Ministério do Louvor louvando, glorificado seja o nosso, que coisa maravilhosa, a glória de Deus. Mas são coisas que nós colocamos, ó, o Juninho, que eu chamei há tanto tempo atrás, as coisas, a gente vendo eles serem usados por Deus, Deus utilizando, porque Ele chamou e essas pessoas falaram, Senhor, eu estou aqui. O nível de importância, o nível de batalha espiritual é grande. Porque quando você é uma levita da casa do Senhor, Satanás quer te afrontar. E muitas vezes usa a sua família, usa pessoas desligadas, invejosas. Tudo isso você encontra dentro da igreja, na tua família, na tua vizinhança. Tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus te escolheu. E Ele foi para a cruz e foi perseguido, e pelo nome dEle você também vai ser. Mas tu tem que entender que não há outro caminho. Você vai ser perseguido, muitas vezes você vai, mas não vai estar mais sozinho. Deus é contigo, vai te capacitar, vai te admoestar nas horas certas, vai te consolar, vai te fortalecer, e vai estar contigo nas tuas tribulações, principalmente se for por causa do nome dEle que você agora carrega. Efésios 1:13, bota aí, Davi. Efésios 1:13 vai falar o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você pega isso, você assume o que Deus quer para a tua vida. O selo da promessa do Espírito Santo está em ti. O Espírito Santo sela você. E as pessoas percebem. E muitos não aceitam. É normal. Eu já tive testemunhos que foram evidenciados isso na minha vida. Numa dessas, numa corrida, uma pessoa endemoniada entrou no meu carro e falou: e com ele eu não posso mexer. Mas por que ele não pode, o demônio não pode mexer comigo? Porque ele viu alguma coisa ali que muitas vezes nós não vemos, nós não entendemos. Nós nos apequenamos e somos pequenos realmente. Mas 2 Crônicas 15 fala que certas batalhas não são travadas por nós, mas Deus está à sua frente. Quando você fala: Senhor, eis-me aqui, agora eu sou teu servo, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, esteja comigo. E Ele fala que vai estar contigo até a consumação dos séculos. Você não está mais sozinho. Onde você plantar a ponta dos seus pés, Deus falou a Abraão que ele seria abençoado. E ali está o início do judaísmo, que estaria dando início também depois ao cristianismo. Abraão é o primeiro patriarca pós-dilúvio, patriarca da fé. A partir daquele homem, o povo de Deus começou a ser criado. E tudo isso vem hereditariedade de promessa. Essa promessa não foi simplesmente para ele,
foi para essa descendência que seria a igreja do Senhor. Então ele fala que onde você estiver, ele está contigo. Você não está mais sozinho, você não vai nunca mais estar sozinho. Agora você precisa tomar posse disso e entender que você não é mais pequeno, porque Deus está contigo. Não importa o que aconteça. Quando você assume isso, Deus começa a te usar. Hoje nós vemos as coisas sendo feitas. Nós vemos o Jefferson aqui com o óculos do Pantaleão. Glorificado. Mas dizendo sabiamente sobre as palavras de Deus, a Luaninha. Nós vemos o Rouxinalzinho louvando. A Natália. E vemos Deus usando cada um que se coloca em posicionamento para isso. Você não precisa ser ninguém, você não precisa ser nada, você só precisa ser servo que Deus vai te usar, porque Ele vai te dar dons, e dons não vêm de conhecimento, não vêm de estudo. Você pode ter talento, mas dons vêm do Espírito, e a unção de Deus vai ser sentida onde você estiver, onde você falar. O poder de Deus vai ser encontrado, a glória de Deus vai se manifestar, porque você se colocou. Juninho, ó, nosso professor, é um amigo, uma pessoa que eu prezo. É chato pra caramba de vez em quando também. Mas quando você conhece o Juninho, aí tu conhece um pouquinho mais, que alguns já conhecem a dona Ana, por exemplo, que eu conheci. Você vê o berço, você começa a ouvir as histórias, você vê a entrega, vê qual é o foco, qual é o desejo. Você vê que ele se deixa ser usado. E quando você se deixa ser usado, ele não tendo um conhecimento, ele estudou as aulas que ele dá aqui, ele não foi do nada. Tu estudou aonde, Lúcio? Conservatório de Música Vila Lobos, né? Conservatório de Música Vila Lobos. Ele é um servo. Mas Paulo era quase um rabino e foi usado por Deus. Deus prepara. Deus quer te preparar para alguma coisa. Lá atrás ele preparou Juninho. Ele trabalha com igrejas. Cada dia tu está numa igreja diferente, né, Juninho? Juninho, quantos ministérios você já iniciou? De cabeça, foram muitos. Foram muitos. Quantas sementes foram plantadas? Paulo era montador de tendas, ele fabricante de tendas. O Juninho ensina música. E as sementes, esse louvor que estava aqui hoje, até eu fui ensinado, mas eu cheguei aqui, eu falei, vou ver se toco, mas quando eu vi eles louvando, opa, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Davi, ó, ensinaram por ele. Jennifer, ensinaram por ele. Natália, está aprendendo com ele. E eu peço que vocês não parem, continuem aprendendo com ele. Porque o crescimento é sempre evoluindo, melhorando. Eu gravei e vou postar esse vídeo do louvor de vocês separado. Depois vocês vão ver que coisa gostosa, que maravilhoso a gente vê o poder de Deus. Vai ficar separado no YouTube. Nunca parem, porque Deus chamou vocês para alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu faço várias coisas várias coisas na igreja. Mas eu entendo que Deus me chama para certas situações e eu preciso operar. Mas não precisa ser eu. O eu não existe. Eu hoje estou aqui nesse altar pregando porque eu fui chamado. O pastor presidente Diácono Ricardo, você tem como pregar? Eu prego, pastor. Ah, eu sei pregar. Não, mas Deus me capacita. Deus coloca a palavra no meu coração porque eu busco a Ele. Eu não preciso ser o Silas Malafaia ou Malacheia, como diz o nosso amigo Juninho.
eu preciso simplesmente me colocar a serviço de Deus. E cada um de nós, Paulo começa a sua vida, não ri não, e ele, sabe quanto tempo ele levou para pregar para toda a Ásia? Quem entende o que é a Ásia? Davi? A Ásia é Japão? Como é que é a Ásia? Ásia, os países da Ásia, quais são? Se não souber, vai ficar de castigo, porque eu pago caro pra caramba para te falar. Isso, é a terra dos olhos puxados, né? É a terra dos olhos puxados. Glória a Deus. Pensa na expansão territorial de todos esses países. Em 2 anos, a palavra de Deus estava sendo difundida em todos esses lugares. 2 anos. Pensa um homem, olha só, que não tinha carro, avião, ônibus, jatinho, nada disso existia. Amém? Não tinha também jornal, televisão, rádio, folhetos. Na época era o papiro, não existia isso. Como é que vocês acham que isso foi a fim? Como é que vocês acham que essa palavra foi difundida? Como é que vocês acham que essa palavra chegou até aqui? Por que vocês acham que hoje nós estamos aqui dentro dessa igreja? Jesus, ele não contratou uma organização internacional para divulgar o seu evangelho. Ele escolheu pessoas que seriam suas testemunhas. E essas pessoas vão vivendo a sua vida em Jesus, vivendo a sua experiência com Deus. E quando você se ver envolvido nisso, você não consegue se calar. Nessa época, no Jesus, já ascendido, a igreja primitiva trabalhando, os discípulos, os romanos chegou, tem um livro que fala que um romano escreveu um livro falando o seguinte, que era ensurdecedor aqueles seguidores daquela seita, porque eles não passavam de tagarelar sobre esse tal Jesus. Eles tinham tido o conhecimento direto dele. Nós falamos dos 12, que depois saiu o Judas, entrou Matias no lugar dos discípulos, no início da igreja primitiva. Isso acontece no início do livro de Atos. Mas não era só os 12 que o seguiam, eram centenas de pessoas que seguiam Jesus. Esses 12 eram os mais perto. Essas pessoas, quando se envolviam com Jesus, elas não conseguiam mais parar de falar sobre aquele homem, sobre a glória que se manifestava. E Deus operava grandemente naquele lugar. Os próprios romanos eles não entendiam como é que pescadores, não eram grandes sacerdotes, escribas, com grande conhecimento literário, com grandes estudos, hoje em dia poderem falar com algumas faculdades. Pescadores, pessoas simples, conseguiam arrastar multidões, que dentro das sinagogas não acontecia, que os grandes homens, os grandes letrados da época, os eruditos, que eram os gregos, não conseguiam. Agora aqueles pescadores, Paulo pregou e 3.000 pessoas aceitaram Jesus numa pregação de Pedro, no início do livro de Atos. Uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Mas que tipo de homem é esse? É um homem que se deixou ser usado pelo Espírito Santo de Deus, que se colocou no lugar de Deus e falou: Senhor, me usa, eu estou aqui. Que como o próprio Jesus falou, que na época que ele arrancou a orelha do soldado, ele não estava convertido, mas que até o galo cantar 3 vezes depois da morte de Jesus, aquilo começou a trabalhar o coração de Pedro, e depois foi um grande líder da igreja primitiva. Não era o Papa, não, nunca foi. Sobre essa pedra fundarei minha igreja, estava falando de Jesus, não de Pedro, mas falava que Pedro era um grande homem, que seria muito usado por Deus. E ele foi.
3.000 pessoas em uma só pregação aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 3.000. Agora pensa. Eu estou falando aqui no microfone, não estou? Vocês estão me ouvindo bem. Qual seria o microfone do som que Pedro usava na época? Pensa. Quantas pessoas estavam ouvindo sem microfone? Não tinha microfone, não tinha som. Olha o interesse e a manifestação do poder de Deus. 3.000 pessoas. Mas esse simples homem falou: eis-me aqui. Deus tem tudo o que você precisa. Deus conhece as suas tribulações, os seus problemas, as suas fraquezas. Filipenses 4, 6, 7. Bota aí, Davi. Ele vai chegar para você e vai falar para você, chegar para ele e falar: me peça, eu estou contigo. Me coloca, ó. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando Josué vai falar na terra prometida, em Canaã, os espias voltaram, falaram: lá tem gigantes. Quando Davi chegou frente a Golias, era um rapazote. Golias, estima-se que tinha quase 3 metros. Mas não era o tamanho do problema. Ele vinha à frente do Senhor dos Exércitos, ele já sabia disso. Josué também. Não importa o exército, não importa quem você é, mas quem está contigo que vai te dar a vitória. Deus, Ele quer algumas coisas. Consequência da missão. Aí, ó. O teu eu não é a primazia. Se não for você, prepara o terreno. João Batista, primo de Jesus, quando soube como começou o ministério de Jesus, ele já havia batizado Jesus, ele estava preso. João Batista já estava preso. Ele pegou seus discípulos, 2 discípulos que estavam ainda com ele, e falou: vai. Mas João, não, é ele, não sou eu. Eu vim para preparar para ele. O Cordeiro, o Cristo, é ele. E ele enviou os discípulos porque ele entendia que a primazia não era o eu, não era ele que era o Messias, não era ele que era o Filho de Deus ou o Deus próprio. Ele entendia que seu primo, Jesus, era o Messias, era o Cristo. Então ele pegou os 2 discípulos e ele estava preso, mas ele entendia que o papel dele já tinha se encerrado. Ele mandou aqueles 2 para irem de encontro a Jesus, porque ele entendia que não é o eu, Ricardo, não preciso estar aqui neste altar. Eu, Ricardo, não preciso estar ali tocando. Mas Deus vai sempre usar alguém que se coloque no lugar certo para ser usado. Não é porque a pessoa é muito eloquente. Nós temos uma pregadora que faz campanha aqui na quarta-feira, que faz às vezes um português errado, mas ela é muito usada por Deus. Quantos oradores eloquentes com faculdade chegam e falam besteiras, porque entendem que não precisa ser vaso, porque ele é dominador de todo conhecimento, mas ninguém é. Bota aí, Davi, Deuteronômio 29, 29. Ninguém tem um conhecimento necessário. Ninguém. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Deus não lhe dá tudo o conhecimento, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre. Ele nos revela a porção que você precisa para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Você não tem como computar, como absorver todo o conhecimento, a glória de Deus, todo o conhecimento que Ele tem. Você precisa ter fé e entender que Ele te criou e te ama e só quer coisas grandiosas na sua vida. Quando você sobe no altar, ou você vai falar: eu sei como. Não, para, tu não sabe nada. Qualquer um
tu é pequeno. Vai se tornar grandioso quando se deixar ser usado por Deus. Mas para falar que eu sou o cara, não, você não é nada. Quando nós nos deixamos ser usados, Deus pode nos usar para grandes coisas. Independente de quem nós somos, independente do que já fizemos, independente da nossa situação, qualquer que seja. Basta que você se coloque e entenda que você não é a primazia. Você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. E você vai começar a crescer nesse relacionamento. Aqui só tem uns que já tiveram um grande relacionamento. A Natália não, a Natália não. Mas um dia eu conheci aquela pessoa ali, ó, minha esposa, 22 anos. O Jefferson uma vez conheceu a Luana. Hoje você está quantos anos casado? 15 anos. Mas quando você conheceu, você não conhecia ela direito, conhecia? Nós somos bebê da fé, nós vamos aprender a lidar com esse Deus através do Espírito Santo. Nós não conhecemos o manifestar do seu Espírito, nós não sabemos a forma que Ele vai trabalhar, mas tenha certeza, Ele vai trabalhar e Ele vai fazer. Eu também não conhecia minha esposa quando a conheci, que é o que eu nego, com o nariz em pé, tem até hoje, mas hoje eu já conheço ela melhor. Rogo e agradeço a Deus pela família que Ele me deu, que me abençoou. Mas quando nós vamos nos relacionando com Deus, vamos pegando experiência nesse relacionamento, nós começamos a falar do poder de Deus com naturalidade. Não é forçado. As palavras que glorificam a Deus vão começar a sair da nossa boca porque nós vivemos dessa relação. Nós nos relacionamos com Deus e essa relação faz parte da nossa vida. Isso acontece quase que espontaneamente. Você não precisa, vou evangelizar. Você já é um testemunho vivo da presença de Deus. Porque você vive essa vida mediante essa presença. E assim que a Ásia foi tomada, foi evangelizada. Ah, mas já tem. Deus quer que você o aceite como Senhor e Salvador porque você quer, não porque Ele vai te forçar. Você vai ter a chance de fazer isso. Você que está aí no YouTube, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus está falando no meu coração para falar a você hoje que Deus está te dando chance todo dia, mas uma hora essa chance acaba. E todo mundo vai estar no dia diante a esse Deus, no dia do trono, do juízo. E tudo vai ser pedido. Tudo vai ser cobrado. O livro da vida vai ser aberto. Mas já tem a chance. Ah, Jesus ainda vai demorar para voltar, não sei. Porque Ele mesmo fala que Ele vai voltar como ladrão que rouba à noite. Ninguém tem como prever. Mas eu sei que quando você morrer não há mais tempo, porque isto tem que ser feito em vida. Experiência cristã autêntica. Certa vez eu vi outro, que eu gosto de ler e pegar experiências. Um testemunho com um rapaz estava sem tempo. Ele precisava evangelizar um determinado lugar. Era uma aldeia. Então o chefe dessa aldeia, numa cidade pacata, ele... você vai estar lá amanhã? Ele, não vou poder. Mas toma essa Bíblia e lê essa Bíblia lá. Aí o líder da aldeia devolveu a Bíblia. Não vai adiantar. Mas por que não vai adiantar? Porque eles precisam ler essa Bíblia em você. Eles vão ler a Bíblia em você. Você vai falar sobre a palavra de Deus, mas eles vão olhar para você, para a tua vida. O que Deus fez na tua vida. A transformação que foi operada. A velha criatura deixou de existir e surgiu a nova.
A nova criatura vai ser a pessoa que vai chegar, toma aqui, ó. Opa! Essa pessoa eu vou prestar atenção. Olha o que Deus fez na sua vida. Não é a Bíblia só. É quem entrega. Você quer evangelizar sua família? Vai lá no livro de Gálatas e vê o que está escrito sobre os frutos do Espírito, as características cristãs provenientes do fruto. Se você não conseguir externar essas características, ninguém vai te ouvir. Se você fala do poder de Deus, mas é uma pessoa que traz a ira. Você fala do poder de Deus, mas não tem mansidão, não tem benignidade, não tem longanimidade, não tem fé o suficiente. Ninguém vai te dar atenção. Porque antes de ler a Bíblia, eles vão ler a tua vida. O teu testemunho, eles vão ler você. E você sozinho. Jefferson, quando você sobe essa rua aqui, todo mundo te olha. Porque nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. E mediante isso você é avaliado, testado, julgado e o veredito é dado. Mesmo que ninguém possa te tocar. Às vezes elogiado, às vezes falam besteiras, mas você vai viver isso ao resto da sua vida. Agora, quando você fala, pô, vamos para a igreja, eles vão te avaliar na hora. Quando você convida alguém, Reginaldo, lá no Uber, você está lá, pô, eu sou cristão, mas aí passa, digamos assim, eu sou da igreja, mas pegou o ouvido, você mexeu com uma mulher na rua, alguma coisa, eu não estou falando isso de você não, tá? Aquele convite caiu por terra na hora, porque esse tipo de transformação ninguém quer. Para fazer besteira, para estar no mundo, eu não preciso estar dentro da igreja. Lugar da igreja é lugar de pessoas transformadas por Cristo Jesus. E essas pessoas transformadas por Cristo Jesus é que terão êxito nos propósitos que Deus tem. Essa pessoa que as pessoas vão ler e vão identificar a todo momento o que tu fala, quando você fala, a tua voz, o teu tom de voz, o tipo de assunto abordado. Você não precisa falar, eu sou um servo de Deus. O tipo de situações que você se mete, o ambiente que você frequenta, o círculo de amizades que você tem, vão falar, ali tem um servo de Deus, ali tem uma serva de Deus. Pois eu tenho que pagar com as amizades que eu tinha antes. Olha só, eu tinha amizades que eu tinha antes que eu não tenho mais. Eu conheço ainda, trato mal? Não preciso, mas os círculos, os ambientes que essas pessoas vão, não condiz mais com o servo de Deus. Alguém ao que eu busco. Quando eu encontro, legal, poxa, quanto tempo, amém. Poxa, e a cerveja? Não posso, não bebo mais. Mas estar com a gente não tem como. Você tem que ir onde Deus vai te dar crescimento. Você tem que ir onde Deus vai te usar. Salmo 1, versículo 1, não senteis à mesa com os escarnecedores. Ali você... mas alguém tem que ir lá. Mas não lá. No meio, na confusão, ninguém vai te dar atenção. O ambiente frequentado muda. Eu não tenho essa amizade? Tem, você pode ainda ser conhecido, amigo. Mas o teu ciclo de amizades, o aperfeiçoamento dos santos muda. Qual a influência que você quer para a tua família, para os teus filhos? Que exemplo você quer dar? Você aqui, tem filhos? Está tentando criá-los da melhor maneira, mas que exemplo você está dando? Que blindagem você faz a tua família?
vai cobrar deles? Com certeza você vai. É tua função como chefe da casa, como mãe, como pai. Mas você dá esse exemplo. O que você quer? Nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus em todo momento, em todo testemunho. Os próprios apóstolos foram proibidos de falar pelo sinédrio sobre esse Cristo. Mas eles continuavam falando. Daniel, lá no exílio, foi proibido. Não poderia mais orar a Deus. Mas ele temia mais a Deus do que qualquer homem. Ele sabia que Deus ia estar com ele como esteve. Não importa onde você esteja, Deus é contigo. E você, onde você estiver, você é servo. E onde você estiver, tu dá testemunho desse Deus. Você não precisa imputar isso garganta dentro, porque não é por força de violência, mas o teu testemunho e a luz que emana de você, não por você. Nós não temos luz própria, mas refletimos é que Jesus nos dá. Essa luz vai romper as trevas de forma sutil, mas vai. Nós precisamos entender que o ponto mais elevado disso é visto. O ponto mais elevado dessa relação é quando você é sentido. Quando as pessoas, você fala: meu prazer, meu nome é Ricardo, meu nome é Isis, meu nome é Reginaldo, é Natália, é um prazer. Aí a pessoa fala: poxa, você é um servo do Senhor. Mas você não falou nada. Porque a glória do Senhor se manifesta. E quem é ligado, percebe? Quem é ligado, quem busca, às vezes não é nem o testemunho, mas você tem uma ligação tão forte com Deus, que essa glória se manifesta. Ele é manifestado aonde você estiver. E as pessoas ligadas vão notar na hora. No presente momento que você entrar no lugar, a pessoa fala: ali vem um servo do Senhor. Porque o poder de Deus não é contido. E é fiel e vai aonde você estiver. Você é diferente. É na outra passagem. Você agora tem um selo da promessa. Onde você estiver, esse selo é contigo. Você é selado por Deus. Mas para isso, se coloque no posicionamento. Assuma esse posicionamento de servo. Testemunhe vivo isso. E você vai perceber. Quantas pessoas vocês olham e falam: ali tem um servo, ali tem uma serva. Você nota o poder de Deus se manifestar. Quando a pessoa começa a conversar contigo, você entende: poxa, porque ele já tem um envolvimento com Deus tão grande, que isso não é mais contido. Não é para elevação pessoal. Ele não trabalha a sua elevação pessoal. Ele trabalha a glória de Deus em sua vida. E quando você faz isso, essa glória vai contigo. Abre portas até onde elas não existem. Cura, salva. E Deus te usa. Do mesmo jeito que o Ministério de Louvor foi usado aqui hoje. Que glória, que ficou bonito. Agradeço mais de uma vez ao Juninho pelo trabalho que ele faz aqui. Foi uma visão lá de trás. Mas Deus vai continuar usando. Tem muito mais coisa para fazer na sua vida.
Por mais que nós nos sintamos pequenos, mas nesse momento é que Deus trabalha, porque na hora que nós acharmos grandes demais, Deus para de operar, e é dessa forma que Ele vai trabalhar. Outro dia o Jefferson falou que pregou lá na Record, né? Glória a Deus. Sentiu pequeno? Incapaz? Hã? Isso aí. Simplesmente porque nós somos pequenos. Mas quando nós somos pequenos, Deus opera. E vai continuar operando na tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.